Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, aqui é o Padre Daniel, hoje apenas um áudio para esse momento de reflexão. Poucos dias atrás, quando nós refletíamos sobre um dos capítulos do livro do Gênesis, o Padre disse que haviam 5 princípios que nós deveríamos levar em consideração para interpretar a Sagrada Escritura de uma maneira católica. E aí, depois do primeiro princípio, eu acabei mudando de assunto e não consegui apresentar os 5 de forma muito clara. Então hoje, através desse vídeo, é fim de semana, sempre que possível o Padre vai fazendo alguns vídeos de aprofundamento. Então o vídeo de hoje também é um vídeo de aprofundamento. Antes de começar a falar dessas 5 características, esses 5 princípios, eu confesso que para mim está sendo uma experiência muito bonita, muito interessante, muito gratificante estar meditando a Bíblia com vocês. Muitas vezes eu encontro pessoas na rua, na sacristia. O Padre mora na cidade de Macau, no extremo oriente, no sul da China. Então é muito longe do Brasil. Aqui está 2 horas do Japão, 24 horas do Brasil. Fuso horário, 11 horas de diferença. Aqui é uma cidade de 4% de católicos, onde nós não somos muitos, mas daqui, saindo vídeos sobre a Sagrada Escritura, formação sobre a Bíblia para evangelizar católicos aí de Portugal, do Brasil, do mundo todo, Canadá, Estados Unidos, da África. Então, para mim, é um motivo de grande alegria. Às vezes, pessoas encontram eu na rua e dizem assim: Padre, eu não entendi essa situação aqui de Esaú e Jacó, não teve uma trapaça, mas Padre, esses dias veio uma pessoa aqui na sala que eu atendo, e falando meio alto: Padre, eu não concordo com o começo do Gênesis, onde já se viu o irmão casando com o irmão, e quem foi as netas de Noé, que isso daqui não aparece na Bíblia. E aí, de repente, o secretário, que não percebia português, ficou olhando, e ele veio e falou: Padre, o que essa pessoa veio reclamar? Estava brigando? O que ela não gostou? Eu falei: não, ela estava esclarecendo, coisa da Bíblia. Coisa da Bíblia. Então, muitas vezes, nós católicos tínhamos a Bíblia na nossa casa, mas a gente não tinha contato. A Bíblia era algo tão estranho. E agora, quando eu leio os comentários, pessoas falando de Jacó, falando de Esaú, pessoas falando de Judá, falando de Benjamim, de repente já falando da aliança de Deus, assim, termos assim, tão próprios, tão bíblicos. Isso daqui não era parte não é normalmente parte da rotina do católico. Então, para mim é uma grande alegria, uma grande gratificação, e eu confesso também que é uma forma de eu ficar até em paz com a minha consciência. Como padre, eu me sentia, assim, de certa forma, um pouco culpado de ver tantos católicos sem pelo menos uma vez na Bíblia sem pelo menos uma vez na vida ler a Bíblia toda. Agora, quem não quiser, cada um tem sua responsabilidade. Eu estou fazendo a minha parte, e muitos de vocês que estão acompanhando também estão fazendo a parte de vocês como reprodutores do conteúdo. Vocês recebem, vocês passam para outros, então depois não tem desculpa. Então, eu fico muito feliz, é muito gratificante ler os comentários. Teve um dia que teve mais de 1000 comentários. Então, é muito gratificante. O católico ele tem que conhecer a Bíblia, então nosso projeto é esse. Nós vamos estudar teologia online com pequenos vídeos em 6 módulos diferentes. O primeiro módulo é a Sagrada Escritura, é esse que a gente está vendo hoje. A Bíblia ela vai ser dividida em 10 partes diferentes. Primeiro, nós vamos ver talvez em 10 páginas, 10 partes diferentes. Vamos ver, eu vou falando aqui, depois a gente vai ver quantos que vai dar. Primeiro nós temos o princípio, que é Gênesis de 1 a 11. Livro de Gênesis é tão interessante que são 50 capítulos. E o livro do Gênesis vai falar sobre a criação. Então, do 1 a 11 é a criação da humanidade. Do 12 a 50 é a criação do povo hebreu. Criação do povo que Deus iria se manifestar através dele. Então, a primeira parte é a criação da humanidade. É a criação do mundo. É a criação da humanidade. Essa é a primeira parte da Bíblia, de Gênesis de 1 a 11. Aí depois a segunda parte nós podemos chamar de patriarcas. Patriarcas, nós temos aqui 3 patriarcas. Aqui precisa saber, precisa memorizar, precisa ter clareza disso. Nós temos Abraão, nós temos depois Isaac, e depois nós temos Jacó, que recebeu o nome de Israel, e ele teve 12 filhos. Dina, a gente não sabe o que aconteceu com ela, e depois vem os 2 últimos filhos com Rebeca, os 2 últimos filhos de Jacó com Rebeca, que foi
foi José e também Benjamim. Então são 12 tribos. E essas tribos elas vão se espalhando. Então nós temos aqui o período dos patriarcas, 3 patriarcas. E aí depois nós vamos adiante, tem o período da libertação do Egito. Período da libertação do Egito. O restante do Pentateuco, tanto o livro de Êxodo, o livro de Levítico, Números e também o livro depois de Deuteronômio vão falar da libertação do Egito. Não só da libertação do Egito, da aliança de Deus com esse povo e também de algumas regras litúrgicas sobre o tabernáculo e outras maneiras ali do povo viver essa relação com Deus. Então, a primeira parte nós temos a criação da humanidade, depois nós temos a instituição, a formação dos patriarcas, são esses 3. Aí depois nós temos a fuga no Egito. Quando o povo entrou na Terra Santa, o que aconteceu? Eles precisavam se organizar, então eles tinham juízes, tem Débora, tem Sansão, tem o último que é Samuel, então tem os juízes. Depois, na quinta parte da Sagrada Escritura, o que acontece? Na quinta parte, o povo queria rei, então eles vão passar a ter reis. Então acontece o período da monarquia. Tem a monarquia unida, que a gente podia chamar aqui de quinta parte 5.1, depois o 5.2, que é a monarquia dividida. Esse 5.1 nós temos os reis, aqui tem Saul, depois tem Davi, depois tem Salomão, e aí acontece a divisão. No sul ali fica Roboão, e aí no norte, nas 10 tribos do norte, fica Jeroboão. O padre já disse ali na introdução, tem um vídeo de introdução ali de 50 minutos que eu explico com um pouco mais de detalhes. Então essa é a parte número 5, a parte da monarquia. E aí o reino do norte foi conquistado pela Síria, e aí no ano 580 a.C., o reino do sul foi conquistado pela Babilônia, e acontece o cativeiro, o exílio da Babilônia, o cativeiro. Parte da população, principalmente as pessoas com mais capacidade intelectual, mais dons, lideranças, aí eles foram levados para o exílio. Então a sexta parte a gente pode chamar de exílio da Babilônia. Depois nós vamos para a sétima parte, estamos ali ainda no Antigo Testamento. Qual que é a última sétima parte? É o pós-exílio. Pós-exílio a gente tem Esdras, que foi responsável pela formação religiosa, a reconstrução do templo, e nós temos Neemias, que foi governador, responsável pela parte social, pela parte política, pela reorganização social das pessoas. Então nós temos o pós-exílio, a sétima parte. Depois, na oitava, nós temos Jesus, nós temos o Evangelho, que é uma das partes fundamentais aqui para nós entendermos a Sagrada Escritura. E aí depois nós temos a nona. Essa nona eu dividi em 2 partes. O que é a nona? Nós temos o período dos apóstolos, o período apostólico. Então nós temos o período apostólico com Paulo, e tem várias cartas de São Paulo, e depois nós temos como se fosse o 9.1, e nós temos o 9.2, que é o período apostólico com os outros apóstolos, e aí temos as outras cartas dos apóstolos. E o período 10, o último deles, nós temos o Apocalipse, que é um livro de uma linguagem, de uma literatura diferente, uma literatura apocalíptica, que é mais com muitas figuras de linguagem ali, então é o 10º. Depois, um dia nós vamos estudar isso, nós temos aqui outra parte que é os padres apostólicos, aqueles que foram sucessores dos apóstolos. E aí tem vários santos que foram sucessores dos apóstolos, aqui começa a história da igreja. Então, o padre dizia que nós vamos estudar teologia com 6 módulos diferentes. Nós vamos estudar teologia online com 6 módulos diferentes. Eu tive a graça, no meio aqui do ano de 2024, de terminar o meu doutorado. Eu fiz doutorado no pensamento eucarístico, a teologia eucarística do Papa Bento XVI e aplicação na formação de estudantes em colégios católicos. Então, eu não estou lecionando em universidade, se Deus quiser um dia isso vai acontecer, mas eu vou começar a exercer o meu doutorado, então eu vou ensinar teologia online, isso aqui é o meu desejo. Quando tiver espaço no YouTube, se Deus quiser, vai ser por muito tempo, eu vou ensinar. Então nós vamos fazer um curso de teologia online, naturalmente não tão aprofundado como pessoalmente numa classe, mas quem acompanhar vai estudar teologia católica. Então são 6 módulos. O primeiro é a Sagrada Escritura. E aí depois, no segundo ano, nós vamos para a doutrina da igreja. Nós vamos estudar o catecismo no próximo ano. Vamos ler o catecismo e o padre vai explicar o catecismo todo. E aí esse segundo ano, ele é dividido em 4 módulos diferentes. Quais são esses módulos? O primeiro é a dogmática, ou a teologia sistemática. É o credo, que é a revelação daquilo que é a doutrina principal da nossa igreja. Então nós temos o credo. Aí depois a segunda parte do catecismo e do ano que vem, poderia chamar de módulo 3, nós temos a liturgia e os sacramentos. Vocês vão perceber que os sacramentos são divididos em 3 grupos. Tem ali os sacramentos da iniciação cristã, que é o batismo,
a Eucaristia e o Crisma. Então tem muita gente que diz, padre, por que precisa crisma antes de casar? Porque primeiro tem que terminar a iniciação cristã. Então você tem os 3 da iniciação cristã, tem os 2 da cura, a confissão, e tem também a unção dos enfermos, e aí depois tem os 2 do serviço, que é o matrimônio e o sacramento da ordem. Aí depois nós vamos para moral e um pouco de ética também, a teologia moral, que é a terceira parte. A moral nós vamos aos 10 mandamentos, os 3 primeiros relacionados a Deus, depois do 4º ao 10º relacionado ao próximo. E aí quando nós vamos adiante, é o 5º módulo desse curso que nós vamos fazer, se Deus quiser, e é a 4ª parte do catecismo que nós vamos estudar o ano que vem, é a espiritualidade. Nós temos aqui o Pai Nosso como base de 7 pedidos que a humanidade deve fazer a Deus. Os primeiros pedidos do Pai Nosso, o que nós desejamos para Deus, e depois o que nós precisamos para nós. E aí depois no próximo ano, se Deus quiser 2026, nós vamos estudar a história da igreja. Esse é o outro módulo, história da igreja. Como que isso vai ser feito? Até hoje a igreja teve 266 papas, nós vamos pegar esses 266, cada dia nós vamos ter um papa diferente. E aí o padre vai explicando os papas e vai colocando o conteúdo ali de história da igreja, daquilo que era o contexto, daquilo que era os dogmas, como que a igreja viveu naquela época. Então nós vamos estudar um papa por dia e nós vamos estudar também o contexto do Papa. E aí nos outros dias que faltam, talvez ali 99, para completar 365, nós vamos estudar os santos mais importantes da história da igreja, um santo cada dia. Então vocês viram? Nós vamos estudar Bíblia, vamos estudar os dogmas, a teologia dogmática, a partir do credo, nós vamos estudar sacramento e liturgia, nós vamos estudar moral, através dos mandamentos, nós vamos estudar espiritualidade e vamos estudar a história da igreja. Então aqui é um curso de teologia, se Deus quiser, em 6 módulos diferentes. Então vocês têm que se organizar, perseverar, fazer inscrição no canal aí pro YouTube reconhecer o nosso canal como relevante, indicar para outras pessoas e rezar para o Padre ter sabedoria e conseguir direcionar vocês e direcionar os nossos estudos para algo que seja de fato católico, que possa acrescentar na vida de vocês, tá? Então essa daqui é a missão do Padre. Mais um pouquinho de paciência antes do padre entrar propriamente dito nos 5 princípios, que eu não esqueci, eu vou falar para vocês. Tem várias perguntas, as pessoas começam a fazer perguntas nos comentários, são tantas perguntas boas, me leva a pesquisar, a refletir, a pensar. É sinal que vocês estão estudando. Agora há pouco eu li uma pessoa dizendo assim, padre, por que de repente aparece um nome de Deus, El Shaddai, de repente aparece Javé, de repente apareceu outro nome que foi... Deus aparece como eu não lembro exatamente o nome que ela colocou, mas por que Deus aparece com nomes diferentes? Então, só no livro de Gênesis, pelo menos vai aparecer 4 nomes diferentes de Deus. Ali, como, por exemplo, como pelo menos 3 nomes. Em Gênesis capítulo 17, versículo 7, Deus é Elohim. Depois em Gênesis capítulo 49, versículo 24, mais ou menos, Deus aparece como El Shaddai. Deus aparece também como Adonai, Gênesis capítulo 15, versículo 2. Ainda no capítulo 15, no capítulo 15, Deus aparece como Adonai. 49, o padre disse, aparece como El Shaddai. No capítulo 17, aparece como Elohim. Então, vários títulos diferentes. Elohim, por exemplo, significa Deus é Criador. El Shaddai, Deus é Senhor. Adonai é para substituir o lugar de Javé, que era o nome mais elaborado, o nome mais profundo de Deus. Então, cada um desses nomes representa um aspecto do caráter divino. Existe um Deus, mas ele tem diferentes aspectos. Por exemplo, nós temos diferentes nomes de Nossa Senhora, mas é uma Nossa Senhora. Nós temos diferentes nomes de Deus, mas o que existe é um só Deus. Então é para mostrar aspectos diferentes de Deus. Tem pessoas que dizem assim, padre, outro assunto, padre, o mundo foi criado em 6 dias, Deus descansou no 7º. Isso é verdade ou não? O mundo foi criado em 6 dias, padre? Sim e não. O que significa dizer 7 dias? É verdade? É. Antigamente a minha mãe dizia assim, filho, eu já te falei 1000 vezes para não comer doce antes da comida. A minha mãe falou 1000 vezes? Falou. O que significa 1000? 999 mais uma? Não, significa muitas vezes. O que significa o 7 na Bíblia? Perfeição.
O que significa o 6? Imperfeito. O mundo foi criado em 7 dias? Perfeito? Foi. O mundo foi criado em 7 dias, uma semana? Não. 7 não significa uma semana, 7 significa perfeito. E aí, nessa perfeição, o homem foi criado no 6º dia. Por quê? Porque o homem é imperfeito. Deus descansou no 7º. Por quê? Porque o homem, sendo criado no 6º, ele é aquele que está mais próximo do 7º. E quando que ele vai chegar na perfeição no 7º dia? Quando ele descansar em Deus. Mulher criada da costela de Adão. Mulher foi criada do lado do homem. Um completa o outro. Então aqui tem muitos simbolismo, tem muita coisa que deve ser lido ao pé da letra, tem muita coisa que é muito simbolismo. Então precisa ser entendido a Bíblia de uma forma mais profunda. Muitas vezes na linguagem que o autor sagrado queria dizer. Para isso é preciso estudo. Faz 25 anos que eu leio a Bíblia, desde quando eu entrei no seminário, e aí cada vez que eu leio, eu descubro algo diferente. Então, queridos irmãos e irmãs, o padre pede desculpa aí da introdução um pouco longa, mas eu penso que era necessário. Então, 5 pontos aí para um católico entender a Sagrada Escritura. O primeiro deles se chama contexto. O que é o contexto? Quando a gente não entende o contexto, não entra na cabeça da época, a gente não consegue perceber a Bíblia e lê-la de uma forma justa. 2 gerações atrás já tinha muita diferença comparado a hoje. Eu dizia assim na Bíblia, eu dizia na missa hoje, antigamente tinha pais que pegavam o primeiro filho e diziam assim, esse primeiro vai ser oferecido a Deus, vai para o seminário. E aí depois os outros seguiam a vida e faziam o que queriam. Uma senhora me procurou depois da missa e falou, padre, no meu país era diferente. Primeiro ficava em casa. Depois os outros eram oferecidos para Deus. Eu tive 2 irmãos padres. O primeiro ficou em casa cuidando de nós irmãos, os outros foram ser padres. Então veja, é diferente. E ela dizia, padre, na minha geração também os pais escolhiam os casamentos dos filhos. Padre, ela falava meio baixo, né? Padre, o meu pai escolheu o meu casamento, padre. Graças a Deus que ele escolheu melhor do que eu, porque deu tão certo, a gente foi tão feliz, viveu tanto tempo junto. Então, existia algo chamado, na Bíblia, algo chamado dote. Dote, os pais muitas vezes escolhiam isso pelos filhos. Então o contexto é diferente, Em Gênesis, o que Deus faz em Gênesis? Deus ele vai formando um povo. Depois ali em Êxodo, principalmente a partir de capítulo 20, Deus vai dando características ao povo. Características para quê? Identidade para o povo. Para quê? Para diferenciá-lo dos outros povos. Então vão ter várias coisas ali que são estranhas. Deus ele vai dizer coisas que para nós hoje não são aceitáveis, mas ali no começo da formação de um povo religioso aquilo era muito normal. Por exemplo, não vou entrar em nomes aí na Bíblia, mas de repente a pessoa ali ia morrer sem filho. Tem o caso ali por exemplo, de Tamar, capítulo 38, vocês leram acho que ontem, pouco tempo atrás, ou estão lendo esses dias, hoje. Tamar, o que aconteceu com Tamar? Tamar, ela era casada com que era o filho de Judá. E aí, de repente, ele morreu. E aí Tamar ficou sozinha. E ela falou, não posso morrer sem ter filhos. E aí ela descobriu que o sogro dela descobriu que Javé estava por perto, que ele ia passar pelo caminho, ela se vestiu de prostituta, teve uma relação e teve um filho com ele. E aparece lá em Mateus capítulo 1, versículo 3, que é da geração de Jesus. Então tem muitas coisas do contexto que não dá para julgar com a cabeça de hoje. Então, para entender a Bíblia, tem que entender o contexto. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Deus ele deseja fazer uma aliança com o ser humano. Uma aliança. Então Deus vai fazendo aliança, o ser humano vai rompendo. Quando vocês chegarem em Êxodo, por isso que eu estou fazendo vários áudios, dando formação, explicando por quê. Porque agora tem polêmica. Daqui a pouco o Êxodo e o restante do Pentateuco vai ficar com o cabelo em pé. Teve dias que eu até parei a leitura, eu falei, mas eu não consigo concordar. Eu coloco várias interrogações do lado. Então quando vocês não entendem bem, de certa forma não concordam. Uma vez eu falei, quando não concorda escreve vermelho. Aí uma pessoa colocou no comentário, como que não concorda, padre? Quem sou eu para não concordar com a Bíblia? Não entendi o que o padre disse.
Começa a ler a Bíblia, você vai me entender melhor. Então, não é que está indo contra a Bíblia, tem coisas que a gente não percebe. Então é assim, Deus ele criou uma aliança com o ser humano. Criando essa aliança com o ser humano, ele colocou algumas regras, algumas leis para a aliança ser mantida. Quando o ser humano quebrava as leis, havia uma punição. Por quê? Porque ali Deus estava formando um povo. Deus ali, ele estava formando uma identidade. Então era preciso que fosse rígido, e aí o Pentateuco é muito rígido. Então Deus ele vai formando uma aliança, ele vai colocando regras, e essas regras elas servem para quê? Para criar identidade, para diferenciar o povo hebreu. O povo hebreu é o povo que vem de Abraão, que é a Terra Santa, era a terra dos hebreus. E aí esse povo ele precisava de uma identidade, por isso que Deus faz aliança e coloca regras. Mas a regra não chegou ainda. Agora está no período de formar um povo. Patriarca até agora é formar um povo. Aí depois, Êxodo de 1 a 19 é fuga do Egito. Aí fugiu do Egito, aí Deus ele começa a dar identidade para um povo. Viu? Até agora Deus está formando um povo. Depois esse povo foge do Egito e depois Deus começa a dar identidade. Aí vem as leis, vem as regras, o código da aliança. Aí que muita gente vai assustar. Até eu assustei. Então é isso, Deus faz uma aliança e coloca regras. Quebrou a regra, a pessoa ela é castigada. Então Deus ele não foi justo. Ele não foi injusto, desculpa. Deus ele não foi injusto. Ele é fiel às regras que ele mesmo colocou e que a humanidade deveria seguir. Terceiro ponto, a revelação de Deus ela é progressiva, ela respeita a capacidade do ser humano de compreensão. Hoje um ser humano consegue mexer no computador, há 50 anos atrás não conseguia. Uma coisa é uma pedagogia você utiliza para ensinar uma pessoa de 3 anos de idade, outra pedagogia você utiliza para ensinar um jovem de 20 anos de idade, é diferente. Então naquele período essa era a capacidade cultural, o costume, a cultura, o jeito de ser daquele povo. Então Deus ele ensina conforme a cultura e a capacidade de cada um entender. Então os princípios gerais da humanidade ela é o mesmo desde a criação do mundo: justiça, a temperança, a misericórdia, mas tem coisas que de geração em geração o ser humano, ao menos ele deve se tornar a pessoa assim mais evoluída. Então a revelação ela é progressiva, ela vai acontecendo de forma progressiva. Vocês vão perceber isso agora no quarto ponto. Qual que é o quarto ponto? A plenitude da revelação é Cristo. Tem coisas que a gente vai ler aqui, principalmente em Êxodo, depois de Êxodo 19, quando começa a aliança, o código da aliança, coisas que a gente lê, fica com o cabelo em pé, mas com Jesus muda. Com Jesus muda. Jesus é a plenitude da aliança. Por exemplo, dizia assim: uma pessoa que se prostituísse, tivesse uma relação com qualquer homem, nem só prostituição, prostituição era impossível, prostituição ela era apedrejada na hora, mas uma mulher que perdesse a virgindade com um homem, casasse com outro e ele descobriu que ela não era mais virgem, essa mulher era apedrejada. Adultério, apedrejamento, morte na hora. Então era assim a lei. Então eles cresceram com essa lei, foram formados com essa lei, e vocês vão lembrar agora do Evangelho. De repente pegaram uma mulher em adultério, e essa era a lei, e apresentaram para Jesus. Foi pega em adultério. Qual que era a lei? Apedreja. E aí o que Jesus fala? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Olha Jesus aprofundando, melhorando a lei. Tem uma passagem dos leprosos. Antigamente, na época da fuga do Egito, o povo vivia em acampamento, era um povo peregrino, era um povo itinerante. Então uma pessoa enferma, uma pessoa leprosa, ia contagiar todo o acampamento, todas as pessoas. Então ele tinha que ficar fora do acampamento até sarar, uma semana. Quem tocou nele tinha que ficar um dia todo fora do acampamento. Então o leproso, ninguém podia tocar em leproso, senão ele estava impuro, tinha que ficar fora do convívio com as pessoas. De repente trouxeram um leproso para Jesus. Qual que era a atitude normal? Jesus podia, como Deus, podia curá-lo falando: você está curado, vai embora. O texto da Bíblia diz que Jesus tocou. Entendeu? Que Jesus, ele tocou, ele não podia fazer aquilo na lei judaica. Então o que acontece ali? Ele está criando uma nova religião. Ele está criando uma nova religião. O costume é uma nova religião. E esse quarto ponto qual que é? É a plenitude da verdade sendo revelada em Cristo. Então tudo isso que a gente vê no Antigo Testamento, lá em Cristo vai ter um sentido diferente, vai ter a sua plenitude. Aqui o Antigo Testamento é um tempo preparatório. A compreensão das coisas
da Sagrada Escritura. Os padres do começo do cristianismo, os grandes teólogos, diziam assim: nós podemos ler a Bíblia a partir desta metodologia. No princípio, nós temos a parte do anúncio. Temos o anúncio. Depois, em Jesus, nós temos o cumprimento. E hoje nós temos o sacramento. Por exemplo, o maná que caiu do céu. O que era o maná que caiu do céu? Era um anúncio do quê? Da Eucaristia. O que é a última ceia? A última ceia é o cumprimento, ali está sendo cumprido. E o que nós temos hoje na missa? O sacramento. Quando Moisés passa pelo Mar Vermelho, o que acontece ali? O povo foge pelo Mar Vermelho, passa no meio das águas e é liberto do meio das águas. Ali tem um anúncio do quê? Do batismo. Quando Jesus diz: ide, batizai a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que tem ali? Ele tem um cumprimento, ali cumpre aquilo que foi anunciado antes. E aí nos dias de hoje, qual que é o sacramento? O sacramento é o batismo. Então a Sagrada Escritura, no Antigo Testamento nós temos o anúncio, no Novo Testamento em Jesus nós temos o cumprimento, e aí nos dias de hoje nós temos o sacramento, que é a vivência daquilo que foi realizado e foi anunciado. Então é muito interessante. A teologia católica ela é muito bonita. E o padre quer aos poucos ver isso com vocês. Antigamente, um homem podia ter 2, 3 mulheres. Vocês viram ali. Com Jesus não pode. Com Jesus não pode. Os dois serão uma só carne. Quem deixa a sua mulher, quem deixa o seu marido e contrai relacionamento com outra pessoa está em adultério. Então ali começa a surgir. Por que as feministas não falam isso? Ninguém defendeu tanto as mulheres como a Igreja Católica. Por quê? Porque antigamente existia o pater familias. O homem era o proprietário da mulher, existia o dote, tinha que comprar o dote quem quisesse da filha, e era um pagamento que dava ao pai. Com casamento cristão, homem e mulher estão em pé de igualdade, os dois são companheiros. Existe um laço sacramental que é apenas destruído ou rompido com a morte. Então entende, tudo isso que nós estamos vendo vai ter a sua plenitude, vai ser a tua plenitude em Cristo. Aqui é algo passageiro ainda, aqui é algo passageiro. Aqui, eu gosto desses dois termos, ele é muito interessante. Aqui nós estamos num período de formação de um povo, e daqui a pouco a gente vai entrar nessa leitura, nós vamos estar em um período de criação de identidade de um povo, a partir de Gênesis, a partir de Êxodo 19 e 20, que Deus vai dando o código da aliança. Então Deus ele forma, depois ele dá identidade. Então isso daqui é muito verdadeiro e é muito interessante. Então é preciso ter isso em vista para ler a Sagrada Escritura. E aí o quinto e último ponto: a igreja é a legítima intérprete da Sagrada Escritura. Jesus deixou a igreja: Pedro, que tu ligares na terra é ligado no céu, que tu desligares na terra é desligado no céu. O que é a igreja protestante? Só a Escritura, só a Bíblia, e aí cada um faz a sua interpretação. O pastor faz a sua interpretação, outro faz outra e funda outra igreja. Então Jesus ele deixou a autoridade dos apóstolos. O Antigo Testamento tinha a autoridade das 12 tribos e os sucessores das tribos. Hoje, você vê a tribo de Levi, era a tribo sacerdotal. Hoje nós temos também, antigamente a tribo de Levi, esta legitimidade sacerdotal e poder sacerdotal dos sucessores das gerações depois de Levi era passado pelo sangue. Hoje o sacerdócio ele é passado pela instituição das mãos de um sucessor dos apóstolos. Então a Igreja Católica é linda, ela é fantástica. E não acha que tudo que o Papa fala numa homilia, fala em uma encíclica, já é uma interpretação da Bíblia, já é um magistério da Igreja. Não, a Igreja é muito difícil ela definir algo de forma oficial, um dogma. Olha, 1950 tem ali a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Depois, 1854, tem Imaculada Conceição. Ali na década de 1990, Papa João Paulo II fala que o sacerdócio é só para homens, que mulheres não vão ser ordenadas padres. Às vezes tem até cardeal defendendo a ordenação de mulher, bispo, tem cada coisa estranha na igreja. Então o magistério da igreja, quando ele fala de uma vez, ele fala de forma definitiva. Então, para que evitasse que cada um ficasse interpretando a Bíblia como quisesse, Jesus, ele deixou o magistério da igreja, ele deixou a igreja com a autoridade de interpretar a Sagrada Escritura. Então, perseverem na leitura, perseverem na meditação. O Padre vai acompanhando vocês, nós vamos ler a Bíblia toda. Quem quiser adianta, quem quiser vai mais devagar. Ouça de novo o áudio, vai se familiarizando com os termos bíblicos e pensa assim: você não está sendo o primeiro, o senhor, a senhora não estão sendo os primeiros que estão lendo a Bíblia. Já teve muita gente que já leu. Todas as perguntas que nós fizemos, os santos, os papas,
os teólogos e pessoas já responderam, tá? Então, tem resposta, tem lógica, senão ninguém mais acreditaria na Bíblia, ninguém mais seria cristão até hoje. Então, vai devagar, não acha que você está descobrindo um problema que é o primeiro que pensou nisso. Então, isso daqui já é uma longa história e nós agora estamos tendo mais contato e vamos ter cada vez mais. Nós vamos ser um povo bíblico, porque quem versou a Escritura, quem versou a Bíblia ela veio da Igreja Católica. Foi o Papa Damaso, ano 381, que definiu os livros da Bíblia. Então, o código dos livros oficiais, dos livros canônicos, foi definido pela Igreja. Então, como que alguém acredita num fruto e não acredita numa árvore, na árvore do fruto? Então, a árvore é a Igreja, o fruto é a Bíblia. Então, continue lendo e a gente vai ler conforme a Igreja ensina. Então, que Deus abençoe a todos. Coloquem ali os seus comentários no dia. Eu fiz um vídeo dizendo no dia 16, não 16, no dia 18 de janeiro, sábado, aqui em Macau, às 5h30 da tarde, no Brasil, às 6h30 da manhã, a gente tem uma missa online. 1 hora depois, no Brasil, às 7h30 da manhã, no Brasil, às 7h30 da manhã, no sábado, 18 de janeiro. Aqui em Macau, às 6h30 da tarde, 18h30, depois da missa, o padre vai começar uma formação online. E aí eu vou aprofundar bastante o livro de Gênesis, tá? Então, que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus ajude cada um de nós a perseverarmos na leitura. Pode perseverar, é uma chance única. Não fica no meio do caminho, não. A leitura da Bíblia vai salvar o ano. Vai salvar o ano de todos nós. Vai ter muita coisa boa, mas vai passar daqui 5, 10 anos que a gente vai lembrar do ano de 2025. Principalmente vai ser que a gente leu a Bíblia toda. Então, fecha a cara. Não brinca, não. É compromisso assumido. Vamos ler até o fim, tá? Se inscrevam no canal do Padre, aqueles que quiserem contribuir para o nosso trabalho de evangelização. Nós não recebemos nada do YouTube, não tem monetização, não recebemos nada do YouTube. Sempre tem empresa, grupos querendo oferecer patrocínio para colocar marca e padre fazer comercial. Nada disso, não tem nenhum dinheiro de fora, nem do YouTube, nem de propaganda. Quem mantém esse canal são as pessoas que assistem, gostam e espontaneamente doam o valor que quiser. Se eles quiserem doar, tem um Pix aí. Quem está em Macau encontra o padre pessoalmente, faz a doação. Quem está no Brasil quiser doar, tem um Pix. Ache num comentário aí do vídeo. Abre os comentários, acho que deve estar no quarto link ali, tem um Pix, faça qualquer doação, aqueles que desejarem. Mas isso daqui não é o mais importante, o importante é vocês cesarem e acompanharem, tá? Deus abençoe. Quem quiser, ouça novamente, ouça, memorize, aprofunde, vamos adiante. Esse é o ano da Bíblia, dia 16, se não me engano, quarta-feira a gente começa a novena de São Paulo. Então a gente vai fazer a novena de São Paulo toda bíblica, temas relevantes e o que Paulo pensava sobre esse assunto. Depois vem Nossa Senhora de Lourdes e aí nós vamos pegar todos os temas sobre Maria na Bíblia. Quando a gente chegar na quaresma, nós vamos pegar 40 dias, os 40 principais personagens, pessoas da Bíblia. Cada dia a gente medita sobre um deles. Então vai ser um ano aí que a gente vai mergulhar profundamente na Bíblia. Que Deus abençoe, que Deus proteja cada um de nós, que Deus nos ajude a perseverarmos. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.